crédito privado, uma alternativa cada vez mais importante para o financiamento das atividades agropecuárias. Esse é o assunto de Ouço Agro Gestão e Mercado, o seu podcast sobre inteligência e tendências do agro. Eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, estarei com vocês nos próximos 25 minutos para conduzir uma conversa com Moacir Ferreira Teixeira. Ele que é sócio fundador da Ecoagro, uma das principais securitizadoras do agro brasileiro. Então fica com a gente e vem entender um pouco das oportunidades do mercado de capitais em meio a esse cenário de orçamentos públicos para o Plano Safra limitados que não atendem plenamente às necessidades dos produtores. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, Moacir, seja bem-vindo ao Ouço Agro. Natália, muito obrigado pelo convite e espero que nesses 25 minutos a gente consiga trazer muita informação que seja importante aos produtores e ao agronegócio brasileiro. Moacir, contextualiza um pouco, por favor, para os nossos ouvintes, o que é a Ecoagro e o papel de vocês também no crédito privado para o agro. A Ecoagro é uma empresa que nasceu em 2007. Completamos 18 anos este ano. Quando criamos a Ecoagro, nosso propósito era transformar uma empresa que trouxesse soluções financeiras para o agronegócio brasileiro. Nossa missão é ser o elo entre a cadeia produtiva em todas as suas etapas e o mercado de capitais, tá? Então esse era o nosso propósito. Nesses 18 anos, conseguimos transformar essa empresa numa das principais securitizadoras do agronegócio brasileiro. Já emitimos 80 bilhões em certificado de recebíveis do agronegócio, em todas as etapas que vocês puderem imaginar. E também temos sob gestão, através da Ecogestão de Ativo, fundos de investimento também focados no agronegócio, na monta de 6,5 bilhões de reais. Eu diria que o nosso diferencial, Natália, importante é o foco exclusivo no agronegócio. Tá? O agronegócio brasileiro é extremamente complexo, o Brasil é um país continental. Então, entendemos que se não fizermos um trabalho 100% direcionado, ele não seria um trabalho efetivo. E também isso me permitiu o pioneirismo nas estruturas, nas operações. Emitimos o primeiro certificado em 2010, tá? E ao longo desse tempo todo, criando produtos novos que cada vez mais possam atender toda a cadeia produtiva. Essa é um pouquinho da história da Ecoagro. Moacir, a gente já usou alguns termos, né? Eu aqui no começo da minha fala e você também falou sobre o mercado de capitais, sobre securitização. O nosso público ouve falar sobre o crescimento do crédito privado e também mercado de capitais, mas às vezes tem dificuldade de entender na prática o que isso significa. Então eu queria que você colocasse de uma forma bem prática e simples o que é o mercado de capitais e essa securitização de ativos no agro. Vamos lá. O mercado de capitais nada mais é que uma via alternativa às instituições financeiras. É uma forma das empresas, tá, acessarem recursos através de títulos e valores imobiliários, securitização é uma delas, tá, de forma direta ao investidor. Eu acho que esse é um resumo bem objetivo sobre a função do mercado de capitais. Tá? O que a gente sabe e o que a gente aprendeu é que toda nação desenvolvida tem um mercado de capitais muito forte. E é por isso que nós entendemos que o agronegócio no Brasil efetivamente precisa do mercado de capitais na sua forma de financiamento. Então acaba sendo, tentando esclarecer um pouco, né, o que você colocou, Moacir, tem as instituições financeiras que os produtores vão buscar o crédito, né, às vezes subvencionado ou não, diretamente com esses bancos, e o mercado de capitais ele busca por esse outro caminho, né, e aí tem Isso, uma via alguns alternativa. tem alguns instrumentos que ele pode captar esse financiamento que ele precisa. E agora, Moacir, a gente teve recentemente o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, né?
com algumas limitações orçamentárias, de taxa de juros e a próprio aperfeiçoamento de algumas ferramentas, ou seja, do seguro mesmo, que o setor entendia que seria relevante que tivesse já saído e não saiu também. E a gente vê um avanço, né, do crédito privado no setor, alguns produtores saindo do público, do orçamento público e indo para o mercado privado. Nesse sentido, como que você vê o papel, né, a importância do mercado de capitais, desse crédito privado, para realmente atender esses produtores que agora no início dessa safra 25, 26 vão passar a buscar crédito, né? Qual que é uma forma prática e como que esses instrumentos podem atender essas necessidades dos produtores? O Plano Safra, cada ano que passa, ele tem menos recursos do governo e mais recursos que a gente chama de recursos livres. Se você pegar a totalidade do Plano Safra, mais de 60% dele são recursos livres originados na LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, tá? E por que isso? Porque é muito simples, o Brasil ano a ano vem batendo recorde de produção. O crescimento é inegável, a produtividade também, tá? E o Estado, o governo, não tem recursos para fazer frente a esse processo todo, tá? Então, o mercado privado, seja através dos bancos, através dos bancos cooperativos, através de todos os participantes, cada vez mais vai ter um papel relevante. E eu entendo o mercado de capitais, como falei para você, um player importante, por quê? O mercado de capitais, ele tem o potencial de fazer operações tanto para o custeio como para investimento, operações de longo prazo, tá? A relação entre o tomador e o investidor é se dá de forma direta. Isso pode baratear um pouco o custo do recurso, tá? E a gente entende que esse vai ser o caminho cada vez mais. Esse caminho é um caminho sem volta. O que a gente precisa são criar instrumentos importantes. Você falou sobre o seguro rural, sabe? O seguro, ele é fundamental para a atividade do agronegócio. E, infelizmente ainda, o Brasil, eu diria que nem engatinha nesse processo. É só olhar o Plano Safra desse ano que você vai ver, tá? A parte do seguro, ela foi muito pequena e eu entendo que o seguro é o melhor instrumento de proteção ao produtor rural. E como que no mercado de capitais se enxerga, por exemplo, esse instrumento do seguro rural? Tem alguma coisa, algum instrumento também do mercado de capitais que poderia atender algum tipo de necessidade na parte de gestão de risco? Não, o seguro é algo ainda muito pequeno no Brasil, tá? O que que o mercado de capitais tem, e isso é extremamente interessante, né? Quando as pessoas às vezes olham, o mercado de capitais é para o grande produtor ou para a grande empresa. Isso não é verdade, tá? O mercado de capitais, ele consegue transformar títulos menos líquidos, títulos, eu vou pegar um exemplo para você, uma duplicata rural ou uma pequena CPR de um pequeno produtor rural, ele consegue fazer uma transformação nesse título ou numa quantidade de títulos num ativo mais líquido, um ativo mais robusto, com a participação de vários players. E isso permite, de forma indireta, o pequeno produtor, até a agricultura familiar, acessar esses recursos, tá? Na compra dos insumos, seja na cooperativa de produção, seja num distribuidor de insumos, tá? O mercado de capitais é que vai financiar essa operação através do pequeno título de um pequeno produtor rural, tá? Então, esse potencial e esse poder o mercado de capitais tem. E eu acho que ele é muito importante nesse sentido. Você comentou sobre um caso de pequeno produtor, né? A gente sabe que os médios produtores têm um interesse grande também em ter uma diversificação ali das suas fontes de captação de recurso, até porque se a gente fala de recurso público, o Pronaf ele ainda até tem uma condição um pouco mais favorável do que as outras linhas.
E isso é muito interesse do setor, Moacir, que realmente esses produtores tenham acesso de forma mais facilitada, a um crédito por meio do mercado de capitais. Vocês têm exemplos aí de vias para o fornecimento desse crédito para médios produtores, por exemplo? Ou se você quiser até dar um exemplo bem prático de um produtor que tenha interesse em entrar, né, em captar, obter crédito por meio do mercado de capitais, o que que ele precisaria fazer? Quais seriam os passos que ele precisa seguir? Vamos lá. Tem um exemplo, inclusive, que está dentro da tua casa. Recentemente, nós criamos, eu como gestor, a Ecogestão de Ativo, um FIAGRO, com o CNA, para atender a demanda dos associados em busca de recurso. Nós sabemos que os recursos, tá? O agronegócio, Natália, é uma atividade de capital intensivo. Então, você tem várias etapas, né? Às vezes o seu capital próprio pode atender a demanda e está tudo resolvido, mas isso não é a realidade, né? Então, ele tem que buscar ou através de um banco, através do segmento de distribuidor de insumo, das cooperativas, tanto de produção como de crédito, os complementos dos recursos, tá? O que nós fizemos no CNA? Nós constituímos, junto a essa equipe de vocês, um fundo de investimento para oferecer recursos de custeio aos associados do sistema CNA. Então, esse fundo nossos objetivos. As regras de vocês eram claras. Vamos buscar um recurso compatível à atividade, tá? Sem burocracia, tá? Com o mínimo das estruturas de garantias possíveis, mas mesmo assim com segurança, que a gente tivesse assertividade. E assim nós começamos esse projeto. Esse projeto, eu acredito muito que ele tem um potencial de crescer enorme. Ele vai passar por um período, né, de aprendizado e de várias etapas necessárias, mas a gente consegue. Mas olha que bonito esse fundo. A gente iniciou e nós damos recursos aos produtores na faixa de 15% ao ano. Você me falou do Pronaf, tá? O Pronaf, na safra passada, esse recurso era uma taxa, pelo menos inicialmente, mais barata. Mas não é a realidade, tá? Quando esse produtor vai buscar os recursos do Pronaf, outros custos, eles acabam sendo agregados e a taxa de juros sai daquela taxa que está descrita para uma taxa muito maior, com certeza superior à que nós fizemos juntos do CNA. Então, você vê o papel do mercado de capitais. Esse fundo, ele é um fundo exclusivo para os associados. E eu brinquei na época, é um banco virtual, tá? É através do CNA, de seus participantes, seus associados, que a gente vai oferecer linhas de financiamento. Hoje, apenas custeio. Tenho certeza que no futuro próximo, a gente pode criar fundos buscando investimento, aquisição de máquinas e equipamentos. Então, tudo isso a gente consegue desenvolver dentro da figura de mercado de capitais. A gente gravou um episódio sobre Fiagro já há algum tempo atrás, então até fica o convite aí para os ouvintes que querem entender um pouco mais sobre o que é o Fiagro e detalhes do Fiagro, que o Moacir acabou de explicar, fica o convite aí de ouvir alguns episódios que a gente gravou há algumas semanas aí sobre esse assunto. E pegando um gancho da sua fala, Moacir, você acredita que esse é uma das vantagens do crédito privado frente ao que se tem hoje do público em relação à taxa de juros, por exemplo, de não ter outros penduricalhos, né, e outras necessidades ali que as instituições colocam para o produtor assumir e que elevam o custo do crédito? Entendo que sim, tá? Esse é o modelo. E é importante também, como você falou, Fiagro, né? O produtor, certificado de recebível do agronegócio, esse monte de terminologias, tá? O produtor rural precisa saber que isso é aquela transformação que eu falei para você de securitização. O que o produtor rural ele tem que fazer para acessar? Simplesmente
a emissão de uma cédula de produto rural, ou uma nota promissória, ou uma duplicata, nada mudou na vida desse produtor. Os instrumentos que ele sempre acessou, eles continuam iguais, tá? Hã, o que é esse FIAGRO ou o que é o certificado irrecebível? Na verdade, é o movimento que se faz para o mercado de capitais entender melhor a estrutura e poder ter apetite em investir, tá? Então, na vida do nosso produtor, nada muda, tá? Ele continua dentro efetivamente dos títulos que ele sempre fez, que ele sempre conheceu, tá? E esses instrumentos mais sofisticados, eles são uma forma de você transformar esse título dele numa securitização, tá? Então não tem muito segredo. Para o produtor é importante. O importante é a gente ter recurso, tá? A gente percebe que se não respeitar o ciclo de produção, Natália, dificilmente o produtor ele vai conseguir ter sucesso no processo. O agronegócio ele é muito diferente dos outros setores. Eu te dou um exemplo pequeno, mas que traduz tudo. A economia para, a gente entra num processo recessivo. A indústria automobilística, ela tem muitos carros no seu estoque. O que ela faz? Ela simplesmente para de produzir, desliga a chave da fábrica, férias coletivas para todo mundo, o mercado se autoajusta e daqui 4, 5 meses ela volta como se não tivesse tido o dia de ontem, a normalidade. O nosso mundo no agro é muito diferente, tá? Eu tenho janelas de plantio e tenho janelas de colheita. Eu não planto o dia que eu quero, porque eu vou correr muito risco. Então, eu tenho que respeitar ciclos. E isso que é importante, o dinheiro, o produtor rural tem que ter o acesso do dinheiro no momento certo, porque isso vai permitir ele planejar. Por isso que eu gosto muito desse mundo da distribuição de insumos, esse fundo que nós criamos no CNA, eu dou ao produtor a possibilidade de ele pegar um recurso, comprar à vista um produto, seja insumos quaisquer, tá? Para que ele possa produzir, comprar no melhor momento, plantar e colher na hora certa, para comercializar o produto também na hora certa. Eu acho que esse é o grande charme que o mercado de capitais vem agregar às nossas operações do agronegócio. Você sabia que o agro representa apenas 3,3% do que é movimentado no mercado de capitais, mas responde por um quarto do PIB? Que o primeiro CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, emitido no Brasil, foi criado em 2004, após a Lei 11.076, conhecida como a Lei da Sopa de Letrinhas, e que hoje o mercado de CRAs já movimenta mais de 250 bilhões de reais, ajudando a financiar safras, pecuária e até projetos sustentáveis no campo? Mas tem mais. Em 2016, a Ecoagro estruturou o primeiro CRA verde do país, em parceria com a Suzano, no valor de R$ 1 bilhão, mostrando que o agro e a sustentabilidade podem andar juntos. As CRAs são uma prova de que o mercado de capitais pode ser um grande aliado do agronegócio, reduzindo a dependência de crédito público e abrindo portas para investimentos privados no campo. E essa concessão do crédito ou avaliação do risco das atividades, ela é influenciada de alguma forma no mercado de capitais por questões climáticas, né? Adversidades climáticas em um período ali do ano que comprometem mais a produtividade, ou, por exemplo, anos em que o produtor está com a margem mais apertada ou negativa. Tem alguns fatores desse que são considerados risco para o mercado de capitais e que influenciam de alguma forma na concessão ou não? Sim, sim. A gente teve agora, exemplo recente, a safra de 2022-23. Foram anos difíceis, tá? O agronegócio ainda é uma caixinha de surpresa a nível de investidores, tá bom? É um mercado que vem ganhando importância e musculatura. A gente sabe que o Brasil ele se transformou no principal player da produção agrícola mundial.
nós somos os grandes provedores de alimento, principalmente proteína, tá? Isso não tem como parar, você concorda comigo? Então, e a demanda, não esquece que eu falei para você lá no início, o agronegócio é uma atividade de capital intensivo. Então, o recurso precisa estar sempre disponível. Existe um movimento óbvio e claro de educação, né? Porque quando sai uma notícia, exemplo, chuvas no Rio Grande do Sul, safra perdida, o investidor fica preocupado, tá certo? Então, mas aonde que está o nosso desafio? E por isso que a Ecoagro, ela vem atuando apenas e tão somente e de forma constante no agronegócio. Nós criarmos mecanismos que suavizem este problema, tá? Esse é um grande desafio. Infelizmente, clima, eu não tenho proteção. Deveria ter o seguro rural. Já que é Esse tão é o básico, desafio. né? É lógico, esse é o nosso grande desafio. Eu acho e espero que o governo, no futuro, se preocupe muito mais com a figura do seguro agrícola, muito mais com a garantia de um preço mínimo, muito mais em trazer os problemas de infraestrutura, falta de armazenagem, problema de portos, né, problema de estradas. Esses problemas todos, eles acabam ficando no colo do produtor rural, Natália. Esse é a grande verdade. E acaba que esse exemplo da armazenagem, enquanto você estava falando que a atividade agropecuária demanda crédito naqueles momentos, eu pensei exatamente sobre a armazenagem, porque o produtor não se preocupa só com o momento da colheita, que ele tem que fazer a aquisição dos seus insumos e está concentrado com as operações de campo, de colheita ou outras, né, semeadura, mas no momento ele também tem que fazer essa gestão da parte de armazenagem, comercialização e querendo ou não tem um déficit, né? De falta de instrumentos e ferramentas acessíveis para um grupo maior de produtores, diversificado dentro das suas atividades, na parte de gestão de riscos de preço, de comercialização e o próprio seguro, que é uma questão tão básica que deveria ter uma um leque maior de opções para esse produtor. E aí, cada vez mais há essa necessidade de crédito para que o produtor consiga fazer essa gestão toda ali, e consiga tocar o seu negócio, né, e garantir ali a competitividade, a produção em campo, recuperação de produtividade em algumas vezes, assumindo ali o custo de algumas perdas. Então realmente é uma questão bem Tem delicada, né, Moacir? É muito delicada, né. Que eu estava te falando, complementando, no mercado de capitais, por exemplo, as operações são mais longo prazo, tá. Isso é muito importante. Por quê? Porque você dá para o produtor, ou para o distribuidor, ou para as cooperativas, ou para o sistema como um todo, tempo para ele planejar, ele gerar gestão. É muito difícil, Natália, você trabalhar com a insegurança de se vai ter o recurso ano que vem para aquisição dos insumos, tá? Então, esse é um problema, ele vem sendo trabalhado, o mercado de capitais tem esse papel, tá? Mas ele ainda é um trabalho pequeno, que eu acredito que ele vai crescer e crescer muito ao longo do tempo, tá? Esse vai ser, porque indiretamente, Natália, eu vou dar o quê? Gestão, né? O produtor rural, ele vai ganhar gestão. Dentro da porteira, você, todos sabemos, ele é craque, ele faz o melhor. O problema é o pós-porteira, né? É ele não conseguir armazenar a sua produção para poder comercializar no melhor momento. A gente sabe que existem os melhores momentos, né? Então, muitas vezes esse produtor, ele fica amarrado em alguma estrutura onde ele entrega o grão e aquilo vai gerar uma perda de resultado para ele. Às vezes, os armazéns estão lotados, você viu o que a gente chamava de safrinha, ou que é segunda safra, a gente não tem nem 50% de armazéns para receber esse produto, então, muitas vezes, a soja está lá, o milho não tem como entrar, fica numa situação. São pequenos, que não são pequenos, se transformam em grandes problemas, né, para os produtores. E fora a infraestrutura, a insegurança jurídica. Esse também é um fato
que vem trazendo algumas dificuldades e isso gera falta de credibilidade no investidor. Isso é uma grande preocupação também, né? Algumas coisas que vêm acontecendo, RJ de produtores rurais, RJ de recuperação judicial, em alguns movimentos, eles não são muito... eles fogem do que é uma normalidade. E isso, você bem sabe, acaba distanciando o investidor por medo, né, de investir o que não fica claro para ele. Então, a gente tem algumas dificuldades. O que a gente tem é um potencial enorme de produção. Você estava falando aí dessas dificuldades, incerteza e o susto, né, dos investidores diante de algumas situações que ocorrem. Recentemente a gente teve o aumento da tarifa do IOF, incidindo sobre alguns títulos do agronegócio, inclusive. Isso de alguma forma pode também impactar alguma coisa da parte de crédito privado? Com certeza, insegurança, né? Eu vou te dar um exemplo. O Fiagro, Fundo de Investimento do Agronegócio. Na minha opinião, esse vai ser o principal instrumento de financiamento da agricultura brasileira. Por que que falo isso com tanta certeza? Porque o Fiagro, quando listado em bolsa, deixa eu tentar te explicar isso. Esse fundo é constituído e suas cotas são negociadas em mercados de balcão organizado, no Brasil a B3. O que é muito bom, porque você, como investidora, não tem a preocupação de quando tiver necessidade de liquidez, você ter que procurar vender um papel no secundário, que às vezes é muito difícil ou muito custoso. Então, esse é um ativo que você, do seu computador, vai pôr a oferta de compra, oferta de venda e você vai ter liquidez no dia. Muito provável, tá bom? Gente, então, olha que coisa linda. Um fundo, tá, que sai da cidade, é um fundo de varejo, onde eu ofereço para as pessoas físicas uma possibilidade de investir no quê? Na produção. Lembra no comecinho que eu falei que país desenvolvido tem um mercado de capitais desenvolvido? Olha, o charme, o investidor direto com a produção, financiando a atividade através de um veículo onde ele tem a possibilidade de entrar e sair a seu critério. Então, e esse fundo, ele é perpétuo, tá? Você sai e entra através da bolsa de valores, tá? Mas os recursos para o agronegócio são para sempre, tá? Então, na minha concepção, esse é o grande veículo. Olha, em 4 anos de existência de Fiagros, já tem aproximadamente 560 mil investidores. Olha o número. O primo dele, eu chamo de primo rico, ou primo mais velho, que são os fundos imobiliários, eles têm algo próximo a 3 milhões de investidores pessoas físicas. Natália, sabe qual a grande maioria desses investidores tem alocado? Entre 5, 10, 20 mil reais. Então, olha que coisa bonita, tá? A possibilidade do pequeno investidor que tem a sua poupança e que gosta do agro ou gosta de um fundo imobiliário poder aplicar seus recursos dentro disso, tá? De repente, vem uma proposta de mudança, tá? Acabar a isenção desses títulos. Foi posterior ao IOF, foi a medida provisória, né, que o governo lançou, mudando a tributação. Vamos respeitar, vamos entender, mas isso não é bom. Isso gera o quê? Insegurança. Quem que vai investir? Como investir? Puxa, mudaram a regra no meio do caminho, né? Então, esse eu acho que é o ponto. É uma pena, porque os fiagros, eles têm um papel muito importante em substituir o recurso que é do Plano Safra. Eu vou te dar uma ideia. Olha que coisa linda. Vamos parar de se preocupar em dar aquele recurso subsidiado, controlado, que a gente chama de Pronamp ou Pronaf, tá? Vamos dar acesso a recursos aos produtores através dos mercados e o Plano Safra tem o papel do seguro rural para dar a noite de sono para o produtor. Se ele tiver um evento ou algum problema,
ele não vai perder, não vai se desprover dos seus recursos, da sua capitalização, tá? Não é muito mais inteligente a gente criar algo, tá? Com a figura do seguro para trazer segurança tanto para o produtor como para o investidor. Seria o foco em políticas e ferramentas, instrumentos mais assertivos que auxiliariam de fato várias áreas desafiadoras, né, do setor. E você acabou dando um exemplo muito prático sobre as atuais medidas mesmo do governo, que tem feito de diversas formas algumas mudanças para tentar suprir essa questão de um problema fiscal, né? E uma falta de, tipo, uma dívida muito elevada, o orçamento público limitado, e aí, por meio disso, tentando arrecadar mais, então retirando isenções de tributação, que às vezes por meio de uma medida provisória é muito difícil de a gente entender o que está ali dentro, mas você deu um exemplo de um instrumento que poderia vir, que é uma alternativa e que aí foi prejudicado por isso, ou a própria elevação do IOF, que também já teve muita alteração, né, desde a primeira proposta, muitas manobras ali e mudanças, mas que acabam influenciando também o setor produtivo e, no caso que a gente está falando aqui, o produtor rural. E por outro lado, a gente vê também que o produtor acessando o mercado de capitais, passando por essa curva de aprendizagem, de como que ele faz o acesso, tendo confiança também, né, em ter relações com instituições novas e ter segurança do crédito que ele está pegando e ver que é uma condição mais favorável, ele consegue aperfeiçoar o processo de gestão dele, tendo um crédito mais rápido, com menos penduricalhos e uma liberdade maior também para ele tomar a decisão por meio do mercado de capitais. Mas a gente está quase encerrando aqui o nosso episódio, Moacir. Eu já vou deixar para você colocar a sua palavra final sobre o potencial de crescimento, então, aí que vocês enxergam para o crédito privado no agro e também como que vocês têm visto essa demanda do crédito para a safra 25/26 e essa expectativa para o mercado de capitais. Então vamos lá. A expectativa para a safra 25/26 é muito positiva. Tudo leva a crer que vamos ter uma excelente safra. Preocupações continuam sendo as de sempre. Financiamento na hora certa para que o produtor possa fazer o que ele melhor faz, que é produzir. Uma certa liberdade de comercialização para ele poder vender o produto na hora certa de vender e assim melhorar suas margens e sua renda. Então, eu acho que o ano de 25 e 26 ele vai ser um bom ano para a produção agrícola. A nível de financiamento, continua sendo uma luta, né? Os recursos do Plano Safra, como você bem falou no início, eles não são suficientes. Então, vamos ter que demandar recursos privados e outras alternativas também, como o mercado de capitais, para que a gente possa suprir essa necessidade. Eu volto a falar para você, o CNA, com a criação daquele fundo, é um movimento muito bonito. É dar acesso ao produtor sem mudar a vida dele. E com a proposta que o CNA nos fez. Eu não quero burocratizar, eu quero ser objetivo. Um produtor que acessa os recursos via o Fiagro do CNA, Natália, para você ter ideia, essa operação pode sair em 3, 4 dias. Tá certo? Então, são movimentos como que vocês fazem e os movimentos que estão fazendo na cadeia de produção é que vão conseguir melhorar esse trabalho. Imagina você, um distribuidor de insumos, podendo fazer um pacote do fertilizante defensivo e semente. Ele é a melhor relação junto ao produtor rural, com os técnicos do Senar, são a melhor relação junto aos produtores que são associados a vocês, né? Trazendo para ele o produto e a forma de produzir. O produtor vai ver melhoria de produtividade, tá certo? E isso é um ganha-ganha, é um processo de ganha-ganha. Então, as esperanças e expectativas são grandes. As surpresas também são grandes. E o que a gente tem que fazer é trabalhar, né? E tentar buscar. O que eu sei te falar é que o Brasil e o potencial do agronegócio ele é gigantesco, né? As exportações brasileiras e a reserva cambial brasileira atingiu os volumes que atingiram graças ao produtor rural, tá?
Então a gente precisa trabalhar e trabalhar muito para que ele possa fazer o que ele melhor faz, produzir. Acho que é isso. Muito bom, Moacir. Obrigada pela sua participação. Foi muito importante ter aqui esse detalhamento, né, de como que o mercado de capitais, o crédito privado, tem se profissionalizado e buscado cada vez mais assertividade para atendimento da necessidade de vários perfis de produtores. Obrigada também por todo o apoio aí junto ao sistema CNA para o Fiagro. A gente deixa até na descrição aqui do vídeo ou do áudio, para quem quiser saber um pouco mais sobre o Fiagro, a gente vai deixar na descrição para que vocês conheçam a ferramenta e possam se aprofundar. E agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no Ouço Agro, Moacir. Eu que agradeço, tá? E faz isso sim. O Fiagro CNA vai ser o maior banco virtual da agricultura brasileira, tá? Tenho certeza disso. E fico à disposição para a gente conversar e trazer para os produtores, sabe, as informações e tudo que a gente pode agregar, tá? Para que a gente possa continuar sendo esse Brasil produtivo que somos. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.